dia, mais um dia, 215 dias aqui nos encontrando para ler o livro de Eclesiastes. Bom dia, Zerinho. Entrou, escrito pelo rei Salomão há 3.000 anos. Estamos no capítulo 11. Hoje nós vamos ler o verso 8. Então, bom dia. Bom dia. Liliane, bom dia. Bom dia, temos mais gente hoje. Então, você já percebeu, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai conversando aqui, né? Que a gente pensa, que a gente passa a vida correndo atrás da felicidade, né? Tudo que a gente quer é felicidade. Tudo que a gente quer é o bem bom, é o gostoso, né? Mas a gente quase nunca olha para o fato que a vida também tem sombras, né? Oi, Dri, bom dia, minha linda, querida do coração. Hoje o Salomão vai nos trazer um ensinamento muito, muito maduro. Ele vai falar sobre alegria, ele vai falar sobre o tempo e principalmente vai falar sobre consciência. Então vamos ao verso? Verso 8 do capítulo 11. Diz assim: Mas, ainda que o homem viva muitos anos e em todos eles se alegre, deve lembrar-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo quanto vem é vaidade. Bom dia, amor. Então, vou ler de novo. Mas, ainda que o homem viva muitos anos e em todos eles se alegre, deve lembrar-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Dias das trevas vão ser muitos. E aí ele termina: tudo quanto vem é vaidade. Temos muito assunto hoje. Então, na visão sistêmica, esse verso é muito profundo, porque ele não está negando a alegria, pelo contrário, ele diz: alegre-se, viva, desfrute. É isso que o Salomão diz o tempo inteiro, né? Mas não se iluda. A visão sistêmica, isso toca em algo muito essencial. A vida é inteira, não tem metade. Não existe só luz, não existe só expansão, não existe só prazer. Porque também tem perda, também tem limite, tem dor, tem fim, né? E quando a gente tenta viver só uma parte, a vida ele está falando equilibra, tem as duas partes, né? Então, tem muitas pessoas que chegam com a ideia: não, eu quero ser feliz o tempo todo. Isso, sistemicamente, é infantil, né? Porque o que é maturidade? Maturidade é quando eu consigo dizer sim para a alegria, claro, e também sim quando a dor acontece, né? Sem excluir nenhuma das duas. Bem difícil dizer sim para a dor, né? Tem uma etiqueta aqui me incomodando. Eu esqueci de botar para gravar, gente. Deixa eu botar para gravar. Não tá abrindo. Peraí. Eu lembro um dia, esqueço dois. Realmente. Pronto. Vamos gravar. Então, eu estou falando do verso 8 do rei Salomão. Eu vou reler o verso só para a gente seguir lá no YouTube, né? Então, o verso diz assim: Mas, ainda que o homem viva muitos anos e em todos eles se alegre, deve lembrar-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo quanto vem é vaidade. Eu vou ler novamente porque eu me enrolei aqui. Mas, tá difícil para mim hoje, né? Mas, ainda que o homem viva muitos anos e em todos eles se alegre, deve lembrar-se dos dias das trevas, porque serão muitos. Tudo quanto vem é vaidade.
Então eu estava falando que imaginar quando eu imaginar que o tempo inteiro eu vou ser feliz, sistemicamente é um pensamento infantil, né? Porque a maturidade inclui tudo, né? Inclui a alegria e também inclui a dor, que eu estava dizendo, que é bem difícil a gente dizer sim para a dor, né? Mas o que Salomão está dizendo é que não podemos excluir nenhuma das duas. Porque quando eu excluo a dor, eu fico superficial. E quando eu excluo a alegria, eu fico pesado. Então, só quando eu incluo as duas partes é que a gente fica inteiro. Aqui entra um ponto muito importante. Salomão está falando dos dias de trevas. Fiquei pensando, sistemicamente, como é que eu entendo isso, né? Para mim, dias de trevas seria aquilo que eu não quero ver, aquilo que foi excluído, aquilo que foi negado. Então, tudo, o Hellinger dizia, tudo que é excluído retorna e retorna com força. Então, esse verso é quase um convite, viva com alegria, mas não perca a consciência da totalidade da vida, porque quando você se lembra das trevas, a luz fica mais verdadeira, né? E não é uma fuga, né? É uma coisa mais forte, mais verdadeira. Então, de novo, a maturidade não é viver só daquilo que é bom. Bom dia, Irene. Bom dia, Fernandinha. Não é só viver daquilo que é bom. A maturidade seria conseguir sustentar aquilo que a vida nos traz, né? E tem uma parte desse verso que é muito mal compreendida. Quando Salomão diz assim, tudo quanto vem é vaidade. Temos que lembrar que vaidade é uma palavra traduzida, porque ele não está falando que vaidade é algo que não tem valor. Ele não está falando disso, de algo que não tem valor, porque a palavra original em hebraico é revel, lembram? Revel significa vapor, névoa, algo que aparece e puf, desaparece. Ou seja, não é sobre inutilidade, mas sobre impermanência, né? Tudo passa, como a névoa. É isso que ele está falando. Tanto o bom como a dor, né? Tanto a felicidade como a dor, passam como a névoa. A alegria passa, a dor passa, os momentos passam, né? Isso que eu comecei já passou, né? Isso nos conecta profundamente